Aqui quero falar com vocês agora sobre o Renato Gaúcho, que tem sido um pivô de discussão, e eu acho que o Renato Gaúcho, ele é interessante por um lado, só que por outro, ele não é tão interessante assim, tá? Se o Rian Francisco vira titular numa possível demissão do Zubeldia, já vou explicar também. Quero falar sobre a Libertadores da América e esse impacto que tem. O time reserva no Brasileirão é real? Vai ser realmente um time reserva no Brasileirão? E falar também sobre a volta do Thiago Mendes e o quanto que impacta o Thiago Mendes chegar no São Paulo aqui e agora. Quanto impacta? Qual que é o impacto real do Thiago Mendes no São Paulo? Eu acho que isso aqui é uma coisa muito interessante. Então vamos lá. Começar então pelo Zubeldia e a demissão quarta-feira depois do jogo contra o Tajeres se perder. A informação que eu tive é que o Zubeldia cai segunda-feira que vem. Mas é muito possível que ele caia amanhã, sim. A diretoria do São Paulo já prepara o terreno. Inclusive, nós vimos aí uma movimentação de torcida que teve na rede social e tal, já pedindo. É que eu não tô falando somente de torcedor comum, tô falando também de organizada, que foi mais ou menos o que aconteceu quando o Rogério Ceni cai, né? Quando o Rogério Ceni caiu, torcida organizada falando e coisa e tal. Se os caras perderam, se o Zubeldia perdeu o apoio da arquibancada, que o vaiou no último jogo, se perdeu também o apoio da torcida organizada, torcida de campo, torcida organizada, mídia alternativa, ele já não está encontrando mais o apoio, é porque ele está realmente muito próximo de cair. O time do São Paulo, enquanto diretoria, a diretoria também é uma diretoria bastante confusa nas suas atitudes, mas é uma diretoria que inegavelmente ouve bastante a voz que vem da arquibancada e também da mídia, né? Ela ouve bastante, porque nós temos um presidente vaidoso, que gosta de postar bastante na rede social. Então, se na rede social ele só é cobrado por uma troca de um técnico, claramente ele vai pensar sim na troca do técnico. Então a informação que eu tenho é que o Zubeldia balança, mas balança mesmo, o término da trajetória dele no São Paulo. Pode ele ter uma vitória contra o Tajeres e ele não cair? Pode. E pode ter um empate e ele não cair. Mas acho que até que de quinta-feira ele não deve passar. Não acho que ele treine o São Paulo pro jogo do final de semana, tá bom? Enquanto o São Paulo vai para um lado, uso da base, valorização da base, fechamento com Evangelos Marinax, tem que ter um time mais modesto, de compras assim, de oportunidade como Oscar, Enzo Dias, o Wendel e Cedric, sem gastar dinheiro com o passe, usando a equipe de base, sendo ela uma coisa assim primordial para o futuro do São Paulo, o cara, não era nem para ter colocado o Rian Francisco. Então ele vai numa contramão tremenda com as diretrizes que a diretoria do São Paulo, pelo menos em discurso, colocou pra gente que eram prioridade máxima. O Oscar, ele jogou 11 jogos em 2025, o que é mais de um terço do que ele jogava na China durante o ano inteiro. E é muito maluco de pensar nisso, porque o São Paulo teve 20 dias parado após a eliminação do Campeonato Paulista e teve janeiro praticamente como uma pré-temporada. Dito isso aí, o São Paulo teve apenas, acho que uns 15, 16 jogos, o cara jogou 11. E lógico que já está machucado. E é um Oscar que não tem histórico de lesão. Ele veio para somar, se entregou bastante, jogou de ponta esquerda, jogou de ala, jogou de volante, jogou de meia, e ainda assim você está querendo extrair ao máximo do cara. Se quebrar igual o Pablo Maia, falou, esse ano aqui ele não joga mais, vai custar carésimo pro São Paulo. Não só salário, mas vai custar caro. Vai ter que buscar um novo meia, talvez. Então é muito delicado o assunto Oscar. É claro que o técnico não deveria ter esguelado ele lá, esganiçado contra a Velo Clube, contra a Inter de Limeira e contra a Ponte Preta já classificada e tal. E São Bernardo e um monte de jogo. Era para ter ido devagar, mesclando mais o elenco. Não fez, custou caro e agora o Oscar de novo é um dos pivôs da discussão, porque estamos vendo o São Paulo podendo quebrar o Oscar do nada. E aí é muito desesperador. Agora o Oscar ficando pronto para jogar contra o Tajeres, na minha opinião, não deveria ir. Não deveria jogar contra o Tajeres, deixa jogar no Morumbi depois. E vai com calma. Preserva o Oscar pro Alianza Lima na outra semana. Não tem problema. Sabe qual que é o problema? O problema é que o técnico não se sustenta no cargo. O problema é que o técnico, se não jogar com o Oscar agora, perde. E se perde, cai. Então, claro que ele vai pegar o Oscar e sufocar ao máximo. Tentar colocar ali a todo e qualquer custo. É lógico que é. E isso é um problema. Mas a diretoria do São Paulo está de olho. O Thiago Mendes, ele passou
a ser um jogador especulado no time do São Paulo, passou de um jogador que tem vontade de voltar para um jogador primordial para o futuro do São Paulo Futebol Clube. Primordial e absolutamente necessário. O Thiago Mendes, quando ele veio para o São Paulo aqui, nós estávamos com o Pablo Maia recuperando de lesão e o Alisson também. Deu errado o Thiago Mendes, mas nós tínhamos Negruti, Hugo, Luan Elisiero, os titulares, Pablo Maia e Alisson, Marcos Antônio e Santiago Longo, que não sabia-se o que esperar deles ainda, e principalmente o Luiz Gustavo, que até a fratura do dedo do pé, que também é uma coisa assim que você não vê, jogador fraturado do dedo do pé, né? Era o titular. Então o Thiago Mendes, você fala, cara, precisa. Olha no meu olho aqui. Precisa mesmo do Thiago Mendes? Olha, olha como o mundo gira. Olha que girada do mundo. O São Paulo estava aqui, virou 180, parou aqui, ó. O Pablo Maia machucou de maneira bem séria. O Marcos Antônio São Paulo não pode comprar de jeito nenhum, porque ele é muito caro pelo que ele entrega. O Santiago Longo já foi devolvido. O Ibali foi emprestado. O Hugo quebrou também. E o Negruti não subiu praticamente. Tá lá, mas não subiu direito. Da base é dos menos usados, né, no time principal. Aí você olha pro Luiz Gustavo, tá entregando alguns lances que acho que a idade tá cobrando dele. E nós estamos somente com o Alisson de volante agora. Luan não joga, Lisiero já vai ser negócio, vai embora do São Paulo, não vai ficar. Nós não temos essa figura do segundo volante aí. No último jogo, o Marcos Antônio como um falso terceiro volante meia e o Alisson ficando de primeiro volante cabeça de área para o Luiz Gustavo ter liberdade de sair. Tanto que ele foi muito mais avançado que o Alisson, que ele chutou 2 bolas, uma pegou na trave. Foi ele o segundo volante. E hoje, se você pensar no Luiz Gustavo de segundo volante, é muito difícil de você ter uma coerência, né? Falar, caramba, é agora que ele vai ser o segundo volante, aos 38 anos? Isso sim é envelhecer o time, ainda mais num time que já joga Caleri e Luciano, que são lentos, joga o Oscar, que já é mais velho, Alan Franco, que é lento, Arboleda, que já é mais velho, Cedric, mais velho, Enzo Dias não é rápido, Teu Wendel, que aí tudo bem corre, então falta jogador de velocidade. Pensar hoje no Thiago Mendes no time de São Paulo seria, com certeza, a salvação dessa posição de volante aí. E é um jogador que o Flamengo quis por muitos anos, o Paris Saint-Germain quis por alguns anos, é um jogador de um nível muito bom que chegando aqui no futebol brasileiro, ele com certeza vai disputar em alto nível a posição com os melhores do Brasil. Tô falando do nível do Gerson, sim. Tô falando do que o Zé Rafael foi um dia no Palmeiras, sim. Tô falando dos melhores. Pensando nesse Carrídio aí do Corinthians, que puta que pariu, que bosta esse cara jogando tanta bola. Mas tá jogando muita bola, infelizmente. O que eu espero do Thiago Mendes é que ele faça o que o Carrídio tem feito, o que o Gerson tem feito por aí. É um jogador de nível até acima do Carrídio e do Gerson, se você pensar o quanto jogou na Europa. Pensar aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil ele vai ter que construir aqui no Brasil. Mas na Europa, o Gerson bateu e voltou 2 vezes. O Carrillo nem sei se foi. O Thiago Mendes foi e ficou. Então sim, o Thiago Mendes é um cara para nós depositarmos muita esperança. Com certeza absoluta. E ele tem que vir para o São Paulo imediatamente. Ele vem de graça. Então eu tô contando, já entramos no mês 4. Daqui 2 meses, o Thiago Mendes ele pode vir de graça. Então o São Paulo tinha que tentar essa liberação agora, porque o São Paulo começa a pagar a conta cara. A conta tá alta já, pagando por essa falta de jogadores de determinada posição. A falta do Oscar não ter meia reserva, eu atribuo sim a culpa à diretoria e técnico. Porque o técnico, quando tinha, não usou, agora mandou um monte embora tal, e esguelou o Oscar no Paulista. A volante, eu não atribuo a culpa à diretoria, nem ao técnico, ali foi obra do acaso. Muitas contusões, jogadores aposta que não deram certo. Acho sim que o São Paulo, nós tivemos contusão do Hugo na base. Aí não dá pra culpar a diretoria e técnico, ali foi azar. Então o Thiago Mendes ele tem que voltar pro São Paulo imediatamente, ou não é? Meus amigos, o São Paulo precisa colocar o time reserva no Brasileirão para jogar, né? Nós vimos isso não acontecer no Paulista. O São Paulo pouquíssimo rodou o elenco no Paulista, mas o Paulista era uma disputa que o São Paulo jogava o Paulista sozinho. Agora, nós jogamos contra o Sport no Brasileiro no sábado. Quarta-feira, Tadieres. Fim de semana, Brasileirão, se não me engano, Atlético Mineiro. Depois disso, já pega o Alianza Lima.
Então, estamos jogando pelo menos Libertadores e Brasileirão. E vai começar agora pra gente também a Copa do Brasil. Então agora não tem mais condição de não colocar o time reserva. E aí eu te pergunto, o Rian Francisco agora vai começar a aparecer mais? E aqui eu tô pensando já num técnico sem ser o Zubeldia, tá? Já penso sim no Rian Francisco como um dos possíveis titulares do São Paulo, mesmo sem o Zubeldia. Aí nós temos também a questão do Caleri. O Caleri vai ser afastado? Acho que afastado é muito grave, é muito grande. Quem pode ser afastado é o Luciano. O Caleri ser afastado, eu acho que não, mas o Caleri ele tem que pegar banco de reservas. Não tem mais condição de alguém defender o Caleri nos dias atuais. Considerando o Caleri como um possível ídolo, considerando o Caleri como uma gratidão que nós temos por ele, hoje não dá para defender o Caleri entre os titulares do time do São Paulo. Então o Caleri se perde a posição para o André Silva contra o Tadieres, que é normal acontecer, eu acho que seria um dos míseros acertos aí que o Zubeldia faria, e é uma coisa que está para acontecer, tá? Caleri está para virar banco do André Silva, o Zubeldia até falou sobre isso, minimizando completamente a culpa do Caleri, mas sim, é possível que o Caleri vire banco agora no jogo contra o Tadieres. Por que então essa relutância em cima de Rian Francisco? Se o Caleri não está jogando absolutamente nada, por que esse rapaz não virou titular do time do São Paulo ainda? Quem falta dar aí a ordem pro Rian Francisco virar titular? Caramba, Juba, mas tem o André Silva. Tá, mas e o reserva do André Silva? O Caleri hoje ele tem que parar um pouco. O Caleri e o Luciano hoje eles têm que sentar um pouquinho no banco, no mínimo. No mínimo. A minha atitude seria Caleri, banco de reserva. Luciano, pega o beco. Lembra o Luan, volante, treinando separado? Luciano, pega o beco. Vai treinar separado. É isso que eu faria. Mas isso é só a minha opinião. Agora, alguém da diretoria, alguém da comissão técnica, coordenador técnico bem rodado aí, que tá bem ultrapassado o Muricy também, mas coordenador técnico, nós estamos vendo um técnico de passagem aí no São Paulo, Zubeldia, que tá basicamente demitido, boicotando nomes como o do Rian Francisco. Quando o Rian entra, ele é melhor, o dinamismo, movimentação, ele é melhor. Então nós precisamos imediatamente dessa troca, tanto do técnico como do Caleri e Luciano pelo Rian. O Rian tem que jogar, e agora com o brasileiro e Libertadores pegando fogo já pro nosso lado, nós temos que colocar um time reserva para jogar no brasileiro. E é muito louco, porque o Sport, que é um dos piores times, nós já conseguimos a proeza de empatar em casa. O que também gera pra gente um sinal de alerta. E aí, vou abrir mão do brasileiro? Vou acordar quando? Quando eu estiver em último? Então precisamos de uma virada de chave imediata, uma virada de chave gigantesca. Meus amigos, o nome de técnico no São Paulo com a queda do Zubeldia, ela cresce a discussão quando nós temos ali técnicos como Renato Gaúcho, Tite, Crespo, Dorival, Diniz e tal. E até mesmo agora o Antônio Oliveira, que veio dar uma cavada feia ali no São Paulo, né? O Antônio Oliveira pode estar contratado já? Pode. É possível? Sim, é muito possível que ele esteja contratado, por isso aquela aparição ali. Parecia uma miragem, não parecia um holograma, um cara colocado ali. Você fala, o que esse maluco tá fazendo aqui no Morumbi, cara? Eu nunca vi na minha vida um técnico com outro contratado, beirando a demissão. Chega um técnico e aparece no estádio. Nunca vi isso aí, nunca. Técnico de seleção é diferente, né? É muito comum você ver o técnico de seleção vir ver os jogadores. Um técnico desempregado, ali é uma cavada. O São Paulo nega que o Antônio Oliveira será o técnico do Tricolor nos próximos dias aí. Não duvido nada. Mas, pensando em Dorival, Crespo e até o mesmo Renato Gaúcho, o Renato Gaúcho ele surge como o nome preferido por muitos que tem por aqui. Ele é um cara, sim, que usa a equipe de base de maneira inteligente. Ele é um cara que, sim, fecha com o elenco e tem o elenco legalzinho na mão dele, ali no controle dele de maneira inteligente também. E é um cara que é muito bom de Copas, né? Para pensar no Renato Gaúcho, para ganhar uma Libertadores, para ganhar uma Copa do Brasil, eu não vejo nenhum problema mesmo. O grande impacto do Renato Gaúcho tem dois, né? Um é o quanto que ele vai ganhar, quanto que ele aceita ganhar de salário, apesar que, pelo que o São Paulo pagava pro Dorival, pelo que o São Paulo pagou pro Crespo, Rogério, esse Zubeldia aí, eu acho que o Renato Gaúcho ganha mais ou menos nessa casa aí mesmo. 1 milhão e pouquinho, já dá para você bancar o Renato Gaúcho pagando o que pagava para outros técnicos. Beleza.
O grande problema do Renato Gaúcho segue para mim sendo o que ele vai pedir como reforço. Se o Renato Gaúcho sentar à mesa com o Júlio Casares e com o Belmonte frente a frente ali e disser, gente, o elenco de vocês aqui é ótimo, eu vou usar o Oscar, o Lucas, os caras aqui, pau, Arboleda, Lanfranco, titulares estão decididos e os reservas vão tentar buscar o seu lugar ao sol, a sua vaguinha no time, e é o que eu quero, não quero reforço, e falar isso publicamente, aí eu acho que ele é um técnico classe A. Do nível do Dorival, do nível do Crespo, um técnico excelente para o time do São Paulo. Um contrato bastante sério, porque quem duvida, o Renato Gaúcho chega no São Paulo agora, ganha uma Libertadores ou uma Copa do Brasil e assume a seleção brasileira numa nova negativa do Ancelotti. Não duvido nada. São Paulo é isso aí. Mandou Osório para a seleção mexicana, Balsa para a seleção argentina e do nada ele perde aí o Dorival para a seleção brasileira. Então é ridículo de pensar que as seleções olham para o técnico do São Paulo. O Renato Gaúcho, então, eu não duvido nada. 500 anos de Fluminense, 500 anos de Grêmio, Flamengo, 500 anos dos times e do nada ele chega no São Paulo e belisca um título e pega uma vaguinha na seleção. Não duvido nada. Então tem que amarrar direitinho o contrato caso o São Paulo contrate o Renato Gaúcho. Mas é isso. Se quiser contratar o Renato Gaúcho, be my guest. Seja bem-vindo, seja meu convidado. É lógico que sim. Agora, tem que ver direitinho se o Renato Gaúcho é o técnico que vai aceitar o que nós temos lá. A diretoria do São Paulo, de uns dias para cá, eu diria que de dezembro para cá, ela começa a ir muito bem nas contratações. Entre Santiago Longo e Jamal Lewis, que são problemáticos, é um problema desse tamanhozinho aqui, ó, se você pensar nas compras de Orejuela e Galopo. Uma coisa é você gastar o que você não tem no Galopo, gastar o que você não tem no Orejuela, e aí você olha para os caras e fala, rapaz, que fiasco, né? Que 2 fiascos horrorosos. Isso é problemático. Agora, quando você traz o Santiago Longo e o Jamal Lewis, e você não gosta, você não gastou nada. Aí tá bom. Ah, o Juan Tressori não deu certo. O menino aí, o Marcos Antônio não deu certo. O Santiago Longo não deu certo. Jamal Lewis não deu certo. Bacana pra caramba. Pega o boné e vaza. Voltem para as suas casas. E isso para mim é top. E aí o São Paulo pode viver assim, de trazer jogador mequetrefe, jogador quadradinho ali, nota 3? Não. Mas o São Paulo, enquanto diretoria, foi lá e trouxe o Enzo Dias, o Endo. Arrumou a lateral esquerda para muitos anos. Trouxe o Cedric e tem o Mike, que se tem um técnico, já lança o Mike junto com o Igor Vinícius. Para bater cabeça ali com o Igor Vinícius e ver quem ganha a posição. E quando você fala do Oscar, do Lucas, de caras assim que vieram dessa forma, de graça, caras identificados com o São Paulo e caras que estão jogando de fato mais que os outros, aí eu coloco a diretoria do São Paulo num acerto que começou no final do ano passado e esse acerto eu acho que tem que perdurar. Eu acho que ele deve continuar esse acerto. E isso é um acerto, não se iludam. Renato Gaúcho, Tite, Crespo, Dorival, aceita o São Paulo como ele é, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, sem reforços, e os reforços sendo de oportunidade ou de equipe de base? Sim, aí o convite está feito, acho que aí o São Paulo acerta e demais. E é isso o que nós temos para hoje.